Grécia Antiga. Oi, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que vocês têm curiosidade, seus safadinhos. Como era o sexo lá na Grécia Antiga? A intimidade é uma grande parte do ser humano, afinal é assim que fazemos mais humanos. No entanto, o sexo por prazer foi visto de maneiras diferentes ao longo dos tempos. Lá atrás, na Grécia Antiga, os gregos tinham algumas visões surpreendentes sobre o assunto da intimidade e algumas atitudes e práticas que é melhor deixar no passado. Enfim, os antigos gregos desempenhavam um papel integral na formação da sociedade moderna. Temos muito a agradecer aos gregos, desde os sistemas de governo até aspectos do sistema da justiça e até mesmo o encanamento. Então você sabe a quem culpar da próxima vez que seu vaso sanitário entupir e a água voltar para a cozinha. No entanto, nem todas as práticas resistiram ao teste do tempo, já que o namoro na Grécia Antiga era bem diferente do que praticamos atualmente. As visões da Grécia Antiga sobre a intimidade eram muito menos conservadoras do que as sociedades contemporâneas. O ato de se relacionar sexualmente desempenhava um papel importante na cultura e na hierarquia social nos tempos antigos. Relações entre homens não apenas eram aceitas, mas incentivadas. Não existia uma palavra específica para homossexualidade. A prática fazia parte do conceito mais amplo de afrodisíacos e não influenciava o gênero. No entanto, isso não significa que foi uma era dourada para as relações entre pessoas do mesmo sexo. Historiadores acreditam que os homens atenienses antigos vinham a dominância em relacionamentos íntimos como um símbolo de status. Se um homem atuasse como parceiro passivo, ele sofria ridicularização. Por outro lado, a visão relaxada da Grécia Antiga sobre o sexo incluía algumas práticas que são consideradas repreensíveis na sociedade moderna. A pederastia, quando um homem assumia um jovem, geralmente adolescente, como seu protegido e parceiro físico, é sem dúvida a mais estranha. Isso refletia atitudes sobre dominação e submissão na cultura grega, já que as relações íntimas eram mais sobre satisfazer o parceiro que domina do que o submisso. O simpósio escrito por Platão sugere que esse relacionamento entre dois homens, e especificadamente entre um homem e um jovem, era a forma mais pura do amor, pois tinha raízes no desejo de compartilhar conhecimento e visões do mundo. A intimidade física era apenas um bônus, algo como a versão antiga de amigos com benefícios. Porém, a Grécia nem sempre aceitou essas atitudes. Por volta de 450, existiam leis contra a libertinagem sexual, embora essas leis se aplicassem em geral aos homens. Aí a gente entra na questão religião, não dá para esquecer. Algumas religiões pintam o sexo como um ato pecaminoso, a menos que realizado pelo marido e sua esposa. Mas os antigos gregos atribuíam pouco ou nenhum significado religioso ao sexo, o que levava a uma atitude mais aberta. A nudez não era vergonhosa, daí a abundância de pessoas nuas na arte e na cultura da Grécia Antiga. A arte pública, peças teatrais e obras de arte também podiam retratar atos reservados somente 18. Para os antigos gregos, o sexo também era fundamental no humor. Aristófanes, um dos grandes escritores cômicos da Grécia, escreveu peças particularmente picantes. Em uma delas, mulheres atenienses entravam em uma greve de sexo em uma tentativa de acabar com a guerra de Peloponeso. A peça está repleta de piadas sobre promiscuidade, duplo sentido e humor corporal. Aparentemente, ele tinha 106 maneiras de descrever o pênis e cerca de 91 palavras sobre os genitais femininos. Acho que é um pouco interessante aprender, só para saber novos vocabulários, quem sabe? Enfim, também haviam grafites ousados espalhados pela Grécia, que eram mais ou menos como aqueles que você vê em banheiros públicos hoje em dia. Sério, eles eram tão obscenos que a gente não pode mencionar aqui, então se você quiser, vá procurar. Para os antigos gregos, retratar genitais masculinos na arte não era considerado um ato indecente. A estátua do deus Hermes, também conhecido como deus mensageiro e guardião da fertilidade, era um exemplo disso. As estátuas de Hermes, conhecido como Hermas, eram colocadas na frente das casas, perto dos templos e encruzilhadas. As pessoas até usavam essas estátuas como placas de sinalização, acredite se quiser.
Em 415, durante a Guerra do Peloponeso, um vândalo mutilou as genitais de Hermes de Atenas. Alguns acusaram o estadista ateniense Alcíbiades de vandalismo. Ele negou as acusações, mas os seus inimigos o condenaram à execução. Eles levavam suas estátuas muito a sério. Na Grécia Antiga, como o sexo sendo algo tão corriqueiro, é razoável supor que a autossatisfação sexual também não seria um tabu. Embora o tema não fosse considerado tão impróprio quanto em tempos modernos, a autossatisfação era geralmente tratada com humor, como nas peças de Aristófanes, onde o ato era visto pelo público como uma prática inferior e ridícula. Formas de autossatisfação ganhavam destaque na arte, mas muitas vezes retratavam pessoas de status inferior, como mulheres se entregando ao ato. A autossatisfação também era associada a escravos, simbolizando seu status inferior. Embora o adultério fosse amplamente aceito na sociedade grega, o prazer solitário, sem a presença de outra pessoa, era considerado embaraçoso pelos padrões gregos. Apesar de suas visões relativamente liberais sobre o sexo, o beijo romântico era um tabu. Sim, beijar era mais um gesto de saudação do que algo ligado à intimidade romântica. Mais tarde, os romanos, que adaptaram muito da cultura grega, cumprimentavam-se com um beijo nos lábios. Na Grécia Antiga, beijos entre membros da família e abraços entre homens eram mais socialmente aceitos do que beijos entre casais em público, independente de seu relacionamento. O público via mulheres que beijavam apaixonadamente outras pessoas como desonradas e dominadoras, o que não era legal para eles. Se um homem decidisse beijar sua esposa, era provável que fosse para verificar se ela estava bebendo enquanto ele estava fora. As normas patriarcais da Grécia Antiga, combinadas com mitologia repleta de deuses raptando mulheres, implicavam que o assédio não era um crime grave. Os deuses gregos, especialmente Zeus, eram notariamente conhecidos por enganar mulheres para terem relações sexuais com elas. De fato, seduzir uma mulher casada era considerado um crime pior, porque isso exigia que um homem tratasse a propriedade de outro homem como sua, e isso era um tipo de roubo. Escritos de Heródoto, que supostamente ecoavam a opinião dos gregos, diziam que, embora forçar alguém fosse injusto, não necessitava de vingança e nenhuma punição. Os gregos valorizavam o sexo como parte da sua cultura, o que significava não ter relações sexuais era um problema. Por isso, eles criaram todo tipo de cura para a impotência. Tratamentos envolvendo cobras eram populares, pois eles acreditavam que as cobras podiam se autocurar, o que na verdade não é verdade. Eles provavelmente estavam pensando em lagartixas. Além disso, eles associavam os lagartos à proeza sexual, e consumir um lagarto supostamente melhorava sua vontade de fazer tchaca-tchaca. Outra cura envolvia esfregar os genitais masculinos com uma mistura de pimenta e mel. Alguns gregos antigos acreditavam que simplesmente sentir ansiedade em relação ao sexo podia causar impotência. No entanto, essas soluções eram todas focadas nos homens, como em muitos aspectos da Grécia Antiga, e pouco foi escrito sobre os problemas íntimos das mulheres ou soluções medicinais para elas. Ainda bem que tudo mudou, ou pelo menos um pouco. O trabalho sexual, inclusive, era uma ocupação legal para homens e mulheres na Grécia Antiga. As mulheres atenienses eram em grande parte donas de casa e precisavam de um acompanhante para se aventurar pela cidade. Algumas mulheres, como as profissionais do sexo, concubinas e cortesãs, tinham um pouco mais de liberdade devido ao seu status na sociedade grega. Também havia bordéis administrados pelo Estado na Grécia Antiga, que normalmente ofereciam pessoas escravizadas. No entanto, algumas mulheres se tornaram prostitutas ou caminhavam pelas ruas em busca de clientes. As concubinas pertenciam a uma classe mais alta, pois geralmente tinham um contrato com um único homem, em vez de trabalhar em um bordel. As cortesãs eram mais classe alta, tinham educação e podiam entreter os homens tanto com sua inteligência quanto com seus corpos. Apesar disso, ainda havia um estigma. Trabalhadores sexuais do sexo masculino não podiam trabalhar no serviço público posteriormente. A crença era que as pessoas que vendiam seus corpos podiam facilmente ceder aos subornos políticos.
Consideramos hoje em dia que o amor significa tudo, desde o que sentimos por nossas famílias até o amor romântico ou até mesmo nossa apreciação pelo último filme que está em cartaz. Na Grécia Antiga, isso não acontecia. Havia diferentes tipos de amor, cada um com palavras e deuses distintos associados. Afrodite, uma das divindades mais famosas do amor, reinava sobre o amor íntimo. Hoje a palavra afrodisíaco é derivada de seu nome. Da mesma forma, o deus Eros governava a paixão íntima, e a palavra erótico vem do seu nome. Se não houvesse um deus específico para reger um tipo particular de amor, os antigos gregos tinham palavras únicas. Ludus era o amor divertido e brincalhão, o tipo que a gente encontra entre crianças e casais na fase da lua de mel, enquanto ágape era uma forma de amor altruísta e universal. Pragma referia-se ao amor duradouro, cultivado ao longo do tempo. Priláutia era o amor próprio e Xênia envolvia a hospitalidade amorosa entre hóspedes e anfitriões. Esses não são todos os tipos de amor definidos na sociedade grega, mas dá pra ver que eles conseguiam separar desejo, romance, relacionamentos e diversão. Enquanto isso, nós só temos uma palavra, mas é surpreendentemente versátil e é igualmente usada para descrever muitos tipos de afeto. Talvez os gregos estivessem mais certos que nós sobre isso. Mas então, o que você acha? Qual fato sobre a intimidade da Grécia Antiga te surpreendeu mais? Me conta nos comentários e lembra de seguir o canal para aprender mais curiosidades históricas malucas. Um beijo e até o próximo vídeo.